Debates, aqui da TV UERJ Online. E hoje nós estamos aqui com o Rômulo e com o Pedro, que são professores de História, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os 25 anos da Constituição Brasileira. Oi, gente, obrigada pela presença. E eu gostaria de começar perguntando qual a importância da Constituição Cidadã de 88 para o Estado Democrático de Direitos? Bom, a Constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, ela vem num momento essencial, né? A gente tinha acabado de viver 21 anos de ditadura militar e também 21 anos de Constituição Militar. Então a gente tem a ditadura militar de 64 a 85 e a Constituição de 67 a 88. Então é um período razoável de perda de direitos democráticos. Então a Constituição Cidadã, ela tem esse nome por causa do peso que esses direitos vão ter na hora de se constituir a nova Carta do Brasil. Então, para você ter uma ideia, a Constituição Cidadã é a primeira vez em que os direitos do cidadão aparecem logo depois das cláusulas pétreas. Quer dizer, está no artigo 5 da nossa Constituição, os direitos dos cidadãos. Em outras constituições também levavam esses direitos, mas estavam, sei lá, no artigo 100º, no artigo 200º, e nessa Constituição não, está logo depois dos artigos pétreos estão os direitos do cidadão. Também por isso ela é conhecida como Constituição Cidadã. A Constituição, ao contrário do senso comum, ela é muito importante. Ela é uma Constituição moderna, é uma Constituição que leva muitos preceitos da Organização das Nações Unidas, é um dos poucos países que pega muitos desses preceitos para o seu direito interno, e isso é muito importante, mas acaba não sendo sempre suficiente. A grande questão da nossa Constituição é que muitas vezes ela tem o órgão e ela tem a lei, mas ela não tem o incentivo, e principalmente o incentivo financeiro, para fazer com que a lei seja válida. Então, por exemplo, no caso da educação, a gente tem que o ensino básico, a educação infantil e o ensino fundamental são de competência do município. Só que isso é salvaguardada a ajuda do Estado e da Federação. Então, na prática, o município teria que investir, o Estado teria que investir e a Federação teria que investir. Isso não acontece. Na realidade, o que acontece é que o município só que acaba investindo e investe o mínimo possível, o mínimo que seria esperado. Tá bom. E eu gostaria de perguntar também, os direitos que foram constituídos ainda são garantidos? Olha, é complicado a gente falar em ainda são garantidos, né? Eu não sei se eles sempre foram garantidos ou se alguma vez eles já foram plenamente garantidos. O que a gente vê aí é uma Constituição que ela suporta, garante, prevê diversos direitos, direito à moradia, enfim, diversos direitos que a gente pode questionar seriamente hoje, olhando para a desigualdade do Brasil, né, olhando para diversas partes da própria nossa cidade do Rio de Janeiro, se realmente esses direitos foram garantidos. Eu acho que é uma caminhada muito longa ainda que se tem a fazer, principalmente quanto ao papel governamental dentro das comunidades populares, dos lugares onde a desigualdade ela ainda é mais gritante. Eu acho que é um caminho quase do zero em alguns locais do Brasil para a gente começar a garantir esses direitos de maneira saudável para a população, né? A gente vê hoje muito melhorismo, né? Como um político antigo gostava de falar, muito melhorismo. Não, nós fizemos 1000 casas, nós botamos 3.000 escolas, mas o quanto precisava? Acho que a questão aí é a gente pensar na resolução que a nossa Constituição de 88, que foi fruto de tanto suor, ela prevê e a gente acaba não lutando por isso, né? E vocês acham que está na hora de formular uma nova Constituição, já que a sociedade mudou nesses 25 anos? Olha, na realidade, formular uma nova Constituição é uma coisa um pouco complicada. A nova Constituição ela é feita quando há uma ruptura brusca das relações de poder. Então, a Constituição, do ponto de vista histórico-sociológico, ela é feita quando alguém tem poder e interesse para tanto, e ela cria uma Constituição de acordo com as relações de poder que são estabelecidas naquela sociedade. Enquanto não houver uma quebra brusca da pessoa que está no poder, a gente não pode falar em fazer uma nova Constituição. Na realidade, a nova Constituição ela só é necessária se houver quebra das cláusulas pétreas da Constituição. Enquanto isso não acontecer, todo o resto da Constituição pode ser mudada de outras maneiras. Então, a gente tem as leis orgânicas dos municípios, a gente tem as emendas constitucionais e, acima disso, a nossa norma fundamental, que é a Constituição. A Constituição ela também traz os direitos em hierarquia e as cláusulas pétreas estão no topo dessa hierarquia. Se a gente não modificar essas cláusulas, o resto da Constituição pode ser todo mudado, adaptado ou simplesmente reforçado, porque o que muitas vezes falta é interesse do poder público. Então, tudo isso pode ser feito sem que se precise necessariamente de uma nova Constituição. O problema não é esse, até porque
sem mudar as estruturas de poder, o que acontece é que a nova Constituição vai ser muito semelhante, se não igual à que a gente tem hoje. E a gente nem espera que isso aconteça, né? De maneira nenhuma. Nenhum estado de exceção seria benéfico no momento que a gente vive, né? Eu acho que o Estado Democrático de Direito está caminhando, e esse caminhar ele exige, sim, reformas políticas, ele exige reformas agrárias, reformas fundiárias para tentar diminuir a desigualdade no Brasil. Essas reformas elas não fazem com que a Constituição se torne inútil ou, de alguma maneira, anacrônica para o povo, né? E vocês acham que as pessoas não têm muito conhecimento dos deveres e dos direitos que são garantidos pela Constituição de 88? Bom, é uma questão complicada. Acho que é uma dialética aí, né? Porque da mesma forma que as pessoas não conhecem, acho que não há investimento em transmissão de informação. A informação ela ainda é uma mercadoria muito, infelizmente, cara para o povo brasileiro hoje, né? E quanto menos propagação da informação, quanto menos as pessoas souberem dos seus direitos e também dos seus deveres, fica cada vez mais complicado que a gente exija que exista uma grande consciência política. Eu vejo muito derrotismo, muito pessimismo no sentido de pessoas falando, não, o povo brasileiro ele não conhece nada, ele não sabe de nada, aqui não é um país digno. Mas o que a gente faz por isso, né? Como é que a gente muda esse quadro? Se a gente não trabalha para mudar esse quadro, a gente também não pode reclamar de uma maneira tão pessimista. Eu acho que a Constituição ela tem 25 anos, como a gente está falando, né? E se ela tem 25 anos, ela está ainda começando. Para a gente que estuda história, 25 anos não é nada. É recentíssimo. E por ser tão recente, não cabe a nós também julgar com tamanha veracidade o povo que está vivendo essa Constituição há pouquíssimo tempo. Basta a gente pensar que quem nasceu em 1945 votou para presidente pela primeira vez com quase 50 anos. Então, o povo ainda está se adaptando, mas da mesma maneira existe também essa dificuldade desse Estado, desse modelo educacional quase arcaico em alguns estados, de poder alimentar essa necessidade de informação para poder ter necessidade dos direitos e dos deveres também. Tem um exemplo claro de quando a falta de informação acarreta na perda de um direito. Por exemplo, toda mãe tem direito a colocar o filho numa creche. Isso é garantido constitucionalmente. Se a mãe não conseguir colocar o seu filho numa creche pública, ela pode ir na justiça e o governo é obrigado a pagar uma creche particular para essa mãe. É um direito constitucional. O que acontece na prática é que muitas mães não sabem disso e com isso, quando chegam numa creche pública e descobrem que não tem vaga, acaba por aí, simplesmente não tem vaga e tá bom. E aí o direito deixa de ser garantido. E isso que o Rômulo falou é muito importante, porque a sociedade ela constata que há uma falta de informação, que as pessoas, em geral, não percebem a plenitude dos seus direitos. Mas essa percepção, ela não tem um sentido de tentar mudar isso. Tem um sentido de discriminar isso e apontar, olha, tá vendo? É por causa disso que o Brasil não vai para frente. Isso é uma coisa muito clássica, principalmente na classe média. Se identifica isso, a classe média ela consegue identificar a perda dos direitos, ela consegue identificar a perda dos valores, só que ela mesma não perdeu os seus direitos e os seus valores, ela só consegue enxergar essa perda no outro e nunca pensa como pode influir nessa sociedade, como pode mudar esse quadro. Com certeza, e também, aliado a isso, a gente tem algumas relações de poder no Brasil que não permitem, a gente tem uma coisa no Brasil que, outro dia eu estava falando com um professor do Canadá que estava aqui no Brasil, conhecendo algumas políticas públicas, e eu tentei traduzir para ele uma coisa que eu não consegui. A lei no Brasil não pega. Como assim uma lei não pega? Isso para mim foi... Quando eu tive essa dificuldade, eu comecei a pensar. Uma lei não pega, isso não faz sentido. Por que ela não pega? É uma falha do Executivo, do Judiciário, do Legislativo? A gente tem que também começar a avaliar quais são as relações de poder no Brasil, as relações seja de um policial com um rapaz na rua, seja de um juiz com um caso, quais são as relações de poder no Brasil que acabam impedindo que algumas leis consigam, de fato, se estabelecer. Bom, gente, muito obrigada pela participação e fica por aqui mais um Penúltimas. Obrigado.